Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou falar sobre este rolo de treino da Between, o modelo Between InRide 100, tá? Que é vendido pela Decathlon. Beleza? Então se está interessado nesse vídeo aí, já clica em curtir, se não é inscrito no canal, se inscreva e vamos lá. Bom pessoal, rolo de treino, né? Basicamente, para que serve um rolo de treino? Se você está chegando agora no ciclismo, está tentando entender aí o que é essa história de rolo e tal. Rolo de treino, pessoal, é um equipamento que vai permitir que você utilize dentro da sua casa, dentro da sua empresa, em um lugar fechado, sem precisar sair do lugar, a sua bicicleta, a mesma bicicleta que você utiliza na rua. Tá? Então, existem aí basicamente dois tipos de rolo de treino. Um rolo de treino fixo e o rolo de treino móvel. O rolo de treino móvel, que você não está vendo aqui, é um rolo de treino no tipo de uma esteira, em que você coloca a sua bike em cima do jeito que você usa lá na rua. Você coloca ela em cima, se apoia um pouquinho na parede, entra em movimento, solta da parede, segura na bicicleta e você vai ficar ali pedalando com a bike solta. Tá? Esse é o rolo de treino móvel. E existem rolos de treino fixos. E dentro dessa espécie, existem várias subespécies. Existem rolos de treino que vão utilizar a sua bike completa e você vai acoplar a sua bicicleta no rolo de treino, que é o caso dessa aqui. E existem os rolos de treino em que você retira a roda traseira da sua bicicleta, acopla a sua bicicleta no rolo de treino, que tem um cassete próprio já acoplado ali no dispositivo, que cria a resistência aí do teu rolo, vou explicar sobre isso. E aí você faz o treino, depois recoloca a roda da sua bicicleta e deixa ela ali pronta para ir para a rua novamente. Tá? Então, eu vou falar especificamente sobre esse rolo de treino aqui. Tá? Esse rolo de treino é um dos modelos que você vai encontrar assim, mais baratos. Esses rolos que eu falei que são que você retira a roda, eles são os rolos que são sempre smarts, ou seja, eles têm uma comunicação inteligente com os dispositivos da sua bicicleta. Então, se você tem um medidor de potência, ele vai capturar a potência da sua bicicleta. Se você não tem, ele tem. E ele vai capturar a potência conforme a força que ele recebe ali na corrente. Tá? No caso, se você a velocidade, ele vai capturar a velocidade ali também. Então, eles são sempre smarts. No caso desses aqui, existem desse modelo aqui, que utilizam a roda da sua bicicleta, eles podem ser smart ou não. Os smarts eles vão ter esses equipamentos. Então, os smarts eles vão inclusive se comunicar com aplicativos que simulam uma corrida, aplicativos para você colocar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, para reproduzir numa televisão. Você já deve ter visto por aí. Se não viu, procura na internet ali Zwift. Tá? Ele é o mais famoso aplicativo de plataforma ali de treino de bike. Se você consegue treinar com amigos, você consegue simular percursos, então é bem interessante. Tá? Esse aqui é o mais simples, é sobre ele que eu vou falar. Esse é um modelo que custa, e mesmo sendo simples, custa aí mais ou menos uns R$ 1.200 na Decathlon. Ele é uma marca própria da empresa. E como é que ele funciona? Eu pego a minha bicicleta, vou mostrar aqui para vocês a roda. Como é que ele funciona? Então eu tenho aqui uma roda, tenho aqui a bicicleta, tá? Vamos fazer de conta que essa roda aqui está montada numa bike, tá? Eu coloco um eixo próprio para rolo de treino. Ele vem, tá? Só que ele vem no tipo para blocagem com esse eixo bem fininho, que acho que se eu não me engano, de 9 milímetros. Se você tem uma bike mais nova que tem eixo passante, que é esse mais grosso aqui, você vai precisar comprar adaptadores, ou então comprar um eixo blocante com adaptadores, tá? Foi o meu caso. Então eu tive que comprar o rolo, ele veio com aquele mais simples, que ficaria folgado na roda e aí estragaria aqui o eixo da roda. Eu tive que comprar ele à parte. Então comprei eu só achei na época um da Elite, bem caro, até R$ 300, comparar com o preço do rolo. Então assim, custou aí um quarto do preço do rolo. Mas foi o que eu comprei, beleza? Aí se você vai usar um desse, você vai tirar o original, a blocagem original da sua bicicleta, ou o eixo passante, e aí você vai colocar essa aqui no lugar,
tá? Então imaginemos que aqui está com a bike montada, tá? Então aqui está a bike, está o câmbio, você vai colocar esse eixo aqui, vai rosquear até fechar totalmente com a bike, montar como se você estivesse montando, trocando, só está trocando o eixo, beleza? Então, vai rosquear aqui. Em seguida, você vai regular aqui para vai colocar, fechar mais. Você vai encaixar a roda, o eixo da roda no rolo, aí colocar ele aqui dentro, vai ter que fechar mais ainda, sem a roda perco um pouquinho a noção. Então, vai colocar aqui dentro, você vai encaixar primeiro o lado de dentro aqui, depois você vai fechar essa alavanca e aí regular o quanto você precisa aqui do outro lado. Ele tem uma borboleta que vai fechar, beleza? Então, tá aqui encaixado. Aí você vai vir aqui nesse dispositivo, que é o que cria resistência, e vai apertá-lo para ele pressionar a roda. Então ele vai apertar até a roda ficar, você perceber que amassou o pneu, beleza? Se você não fizer isso, você vai gerar um desgaste no pneu pela falta pelo atrito insuficiente, vai ficar esfregando o pneu, vai patinar e vai desgastar o pneu. É isso que faz os pneus desgastarem excessivamente no uso no rolo, beleza? Então encaixou aqui, você vai utilizar, vai pedalar. Esse dispositivo aqui vai criar, deixa eu ficar aqui do lado para não ficar no meio da roda. Esse dispositivo aqui vai criar uma resistência na roda, que é para simular a resistência do deslocamento do ciclista, do peso dele na bicicleta e tudo mais. Tá? E aí, este rolo vem com esse dispositivo para você controlar a resistência. Então, aqui eu deixo, está aqui no mais duro, ele vai criar uma resistência maior. Eu giro aqui e alivio a resistência. Aqui, vou e alivio a resistência. Ó, agora eu já consigo girar e a roda continua girando um pouco sem a minha interferência. Aqui, tá vendo? Maior resistência. Então você consegue colocar isso aqui no guidão da sua bike se você quiser ir controlando. O que eu faço? Eu faço uma regulagem só e controlo a intensidade, a resistência pelas próprias marchas da bike. Então tem que deixar o mais parecido com a rua para poder simular um treino de rua. Beleza? Aí terminou de treinar, basta soltar, tirar a resistência aqui, soltar desse lado, essa alavanca, ó, soltou, tira a sua bicicleta, troca o eixo, não esqueça, não saia para a rua com esse eixo de rolo de treino nunca. Ele não foi feito para isso, beleza? Ele não aguenta o impacto. Tanto que essas peças que fazem a adaptação da blocagem ali fininha para o eixo passante são feitas de plástico, então elas não vão aguentar. Beleza? Você vai estragar sua bike e colocar sua vida em risco. Pois bem, aí utilizado o rolo, ele pode ser fechado aqui, joga aqui, e ele fica bem compacto, tá? Mede aí mais ou menos, eu não medi, mas ele mais ou menos, acho que uns 60 centímetros aqui, mais uns 60 e pouco, 70 aqui, aí fecha aqui, e ele pode ser guardado em qualquer cantinho, tá? Aqui você costuma fazer assim, ó, enrolo ele aqui, e guardo ele, fecho ele assim, e aí ele fica bem compacto. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o rolo de treino então da Between. Vou virar ao contrário aqui para aparecer a marca. Ó. Between Ride 100. Custa R$ 1.200 mais ou menos, aqui preço de outubro de 2022. Lá no site da Decathlon, lá www.decathlon.com.br. Se tiver dúvida sobre como escreve, põe no Google, ele vai corrigir, vai te mostrar o site, beleza? Achei que ele é bem legal. O concorrente dele aí mais famoso é o Onda Absolute, custa mais barato, mas eu antes de comprar testei o material e achei que o material da Between valia mais a pena, mais resistente, tá? Eu tenho ele há uns 2 anos e tá aí. Eu uso pouco, mas tá aí.
firme e forte. Ele só, que eu moro em cidade de praia, né? E como vocês sabem, e aí ele oxida bastante, mas não tem jeito. Aí você pode passar de repente uma graxa para retardar a oxidação. Mas se você mora no interior, como a maior parte das pessoas, isso não vai acontecer, beleza? Mais algumas observações aí rapidinho. Se você está satisfeito com o vídeo, encerra aí, beleza? Mas eu vou dar algumas informações comparativas com outros tipos de rolo. Então, assim, principalmente como transformar esse rolo num rolo smart. Se a sua bike não tem sensor de potência, não tem sensor de velocidade, o seu sensor de velocidade é satelital, ou seja, é lá pelo teu Garmin, pelo teu ciclocomputador, realmente ele não vai mostrar muita informação. Você vai pedalar e ele não vai mostrar nenhuma informação de movimento na sua bike, do que você está fazendo. Agora, se por acaso você tem sensor de potência já na sua bicicleta, você tem um sensor de velocidade que você pode comprar baratinho, eu posso até depois falar sobre ele em outro vídeo, você consegue, apesar de estar com um rolo desse, simular vários movimentos, inclusive se conectar ao Zwift, beleza? Se você tiver interesse, achar interessante esse tema, eu posso gravar um outro vídeo a respeito. E aí você pode transformar esse rolo, deixar esse rolo relativamente smart, beleza? Ele não vai simular a inclinação, dar mais resistência na inclinação e tal, mas porque quando você se conectar ao Zwift, mas ele vai te dar pelo menos os dados de potência e vai te dar os dados de cadência e os dados de velocidade que vão refletir lá no Zwift, beleza? Então, eu acho que assim, como eu tenho tudo isso na bike, isso se torna menos relevante para mim no rolo. Eu não tive coragem ainda de investir num rolo caro, porque eu não tenho a pretensão de ficar pedalando em casa, beleza? Mas com um dia como hoje, por exemplo, tá maior chuva, faz 10, 15 dias está chovendo aqui, tá difícil de sair. Então, eu até estou vestido aqui porque eu ia pedalar, resolvi gravar antes o vídeo sobre o rolo. Beleza? Então é isso. Se gostou do vídeo, clica em curtir. Se não é inscrito, se inscreva, ative a notificação. E obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.